Olá, saudações a todos. Dando continuidade ao nosso exemplo, lembrando que estamos tratando de um supermercado com características de atacado e varejo, que não se classifica como C2 comercial apenas porque possui estoque e para as mercadorias e um estoque no mesmo ambiente que o comércio. Então, esse atacado varejo, esse atacarejo, possui características de J4, alta carga de incêndio, característica de população limitada a 500 pessoas, nível médio de pânico, um pavimento só, mas uma quantidade maior do que 100 pessoas, conforme a NBR 5419. Estávamos a tratar da subsistema de aterramento, né, da malha inferior, que vai servir para descarregar os potenciais que ora foram captados pela malha superior, foram conduzidos pelas descidas, foram seccionados pelos desconectores para posteriormente serem feitas medidas entre um desconector e outro, a fim de verificar se há continuidade ou se houve interrompimento da malha. Sobre esta malha que está com solo, nem todo solo é igual, nem todo solo tem a mesma característica. Ora, os itens que podem mudar em um aterramento são a umidade, que esse solo está, você terá maior ou menor condutividade elétrica de acordo com a umidade, as características mineralógicas desse solo, se é um solo mais pedregoso, menos pedregoso, se é uma argila mole, se é uma areia, tudo isso influencia na condutividade do solo. Então, vamos supor que você estivesse lá perto de um brejo, que você tem um solo altamente úmido e rico em eletrólitos. Você vai ter uma capacidade de condução, então você vai ter uma capacidade de dispersar as correntes dessa descarga atmosférica com muito sucesso. Ao passo que se você estiver em uma região seca e pedregosa, provavelmente você terá menos condutividade. Ora, também uma outra questão muito importante quando se fala de aterramento é a profundidade. Essa profundidade das primeiras camadas de 50 centímetros, ela tem uma condutividade. À medida que você vai avançando na profundidade 1 metro, 2 metros, 3 metros, você vai obtendo estratos mais condutivos do solo. Tanto que, se você estiver falando desta malha, que estamos a 50 centímetros, ela já possui diferença para uma haste de cobre de 2,40 metros, que possui diferença de uma fundação por estaca com 30 metros, 20 metros. Quanto mais profunda, mais estratos condutivos do solo você vai conseguir alcançar. Ainda falando deste subsistema, que é o subsistema de aterramento, nós separamos aqui um vídeo para mostrar como é feito esse tipo que nós escolhemos, que é o aterramento por malha conectado por meio de solda exotérmica. Aí você fala assim, puxa vida, mas o que se trata a solda exotérmica? Bom, você tem alguns métodos para fazer esta conexão. Se você fizer a conexão da descida do desconector até a malha de cobre, visto que, se aqui você utilizou cabo de cobre de 50 milímetros, este cabo que vai ao desconector tem que ser um cabo de cobre de 50 milímetros. Após essa caixinha de inspeção, você pode fazer a transição para cabo de alumínio, mas até chegar na caixinha, cabo de cobre de 50 milímetros. Ou seja, do desconector para baixo, cabo de cobre de 50 milímetros, do desconector para cima, barra de alumínio, conforme as medidas que a gente já havia escolhido. Salvo erro, deixe-me verificar aqui, 7/8 por 1/8, a barra de alumínio. Se você utilizar para conectar este cabo de alumínio com o cabo da descida, né, que vai ao desconector, com o cabo do aterramento, por meio de conectores parafusados
você vai precisar colocar uma caixa de inspeção para periodicamente verificar essa conexão, se ela está tendo ali uma oxidação, se ela está perdendo a capacidade de conduzir. Se você conectar ele por meio de climpagem, você pode enterrar. Nunca mais você vai precisar dela. Se você fizer a solda exotérmica, que é um dos métodos mais eficazes, você nunca mais efetivamente vai precisar, porque ela está soldada, ela está unida física, quimicamente, você não tem nenhum ponto entre os dois cabos que caracterize uma possível oxidação. Eles estão intimamente conectados, são soldados. Mas para fazer essa solda exotérmica, como é que você vai fazer? Vamos dar uma olhada aqui. Temos aqui um vídeo bem bacana que vai ajudar a gente a entender um pouco mais. Bom, estamos aqui agora. Nós vamos começar a fazer uma solda exotérmica aqui. Vou mostrar para vocês todo o procedimento aí. Tá chovendo um pouco hoje aqui, estamos fazendo a limpeza do cabo. E vai ter que usar o soprador térmico aí para poder tirar a umidade. Fazendo a secagem do carro. Tirando a umidade do cabo, porque se o cabo ficar úmido, a solda não pega. A solda não pega. Eu vou pegar um mod para dar uma força pro carro. Aqui. Aí, tá aqui. Vamos abrindo aqui, vai colocar o cabo no molde. Tem uma entrada de frente aqui. Entendeu? Beleza. É que você coloca uma moedinha que ele vai fundir também, essa moedinha. Fica lá no fundo. Em seguida, coloca-se o pó exotérmico, que é uma mistura de metais que vai garantir a conexão. Uma misturadinha. Em seguida coloca o pó ignitor, pólvora. É isso aí. Em seguida, equipamento de proteção individual muito importante. Coloca-se fogo. Caralho. Coloca-se fogo e vamos abrir para ver como é que tá o resultado. Vamos abrir para ver como é que tá o resultado aqui dessa solda. Muito bem soldado o cabo. É isso aí. Mais uma solda. Aí temos então o processo de solda exotérmica que será utilizado e que permitirá com que nós venhamos a fechar essa valeta e não precisar mais abri-la. Essa valeta, uma vez que você tenha feito a conexão cabo de descida com cabo de aterramento, é um tipo de molde. A partir do instante que você está fazendo a conexão cabo de descida com cabo de aterramento com haste, é outro tipo de molde. Você pode ver aqui nessa figura que eu separei aqui, você tem um molde, o cabo de aterramento
com a haste. Você tem aqui o molde. A primeira coisa é encaixá-los, a segunda coisa, uma vez bem encaixados, travá-lo, colocar o pozinho que vai servir de solda, mais a pólvora, usar os EPIs, né, óculos de segurança, usar aí o capacete, usar a luva, risca o fósforo, deixa acontecer a solda, espera um minutinho apenas para diminuir a temperatura, e aí você tem uma superfície. Aliás, você tem um elemento haste e cabo soldados, uma conexão rígida que não vai precisar de caixa de inspeção. Então, o nosso SPDA para esse supermercado, nesse exato momento, está se encaminhando para os finalmente. O que será necessário agora para a gente dar continuidade nesse SPDA? Bom, como nada nesse mundo é para sempre, então a nossa malha de SPDA por meio de fitas chatas de alumínio de 7/8 por 1/8, com o adere bloco e colada, né? Ela funcionava perfeitamente, mas daí o cliente veio lá após a execução da obra e falou assim, não, olha, eu preciso de máquinas de trocador de calor, porque eu tenho câmara fria. Eu preciso de máquinas de refrigeração. Tanto refrigeração para conforto térmico do supermercado, quanto refrigeração das câmaras frias e das ilhas e das gôndolas, enfim, dos elementos que tem carne lá, que ele precisa manter resfriado. Aí ele coloca aqui em cima do telhado as máquinas térmicas, os condensadores. Já descaracterizou a proteção original. Aí ele vai lá e coloca placas de energia fotovoltaica, para ele poder gerar uma energiazinha e dar uma compensada, diminuída na conta de luz. Aí ele vai lá e coloca uma antena de telefonia e uma antena de TV. Pronto. Está descaracterizada a sua proteção inicial. Aí você vai me fazer uma pergunta, poxa vida, mas será que essas máquinas térmicas já não estão protegidas? Porque, ó, veja bem, eu tenho aqui a comieira do telhado, que está a quase 4 metros, aproximadamente 4 metros mais alto, até mais, 4 metros mais alto do que essa calha de chuva. Será que não está protegida? Vejamos. Vamos lá, vamos fazer a esfera, vamos rodar a esfera aqui, vamos verificar se realmente está protegendo. Como que a gente verifica isso? Deste ponto até este ponto, eu tenho uma reta. Mas qual seria o ângulo da esfera eletrogeométrica rolada? Qual seria o ângulo dessa flecha? Aliás, qual seria a medida desta flecha se eu rolasse o raio da esfera? Vamos procurar. Nós temos o método eletrogeométrico. Entre dois pontos, nós podemos rolar a esfera eletrogeométrica e verificar a profundidade de penetração dessa esfera eletrogeométrica ou aquela distância daquele arco. Nós estamos falando de um classe 3 e a distância entre os captores, né, a malha de captação, qual que é? Vamos olhar. A distância é 40 metros. Acho que não vai dar. 40 metros não dá. 35, você até conseguiria. Olha lá, mas 35 você desceria 3,54. Significa que estes elementos que aqui estão, não estão protegidos. Primeiro, porque você só conseguiria com 35. A distância entre a comieira e a comieira você tem 40. E a distância deste ponto para este ponto, que também é um captor. Aqui você tem um ponto de captação em malha. Vamos verificar qual a distância que você tem daqui até aqui. 20 metros. 3, classe 3, 20 metros.
você desce 1,13. Poxa vida, 1,13 já ficou bem evidente que não, porque, ó, 1,13, você já desce quase que na mesma, quer ver, ó, 1,13. Vamos fazer o exemplo, 1,13, para a gente poder ir lá até cá. 1,13. Vamos puxar essa área de proteção. Não, né? Olha só, todos eles ficam fora da área de proteção. Quando a gente verifica aqui, a gente já ficou claro que as máquinas térmicas não estão protegidas. Vamos fazer mais um. Só que eu estou contando na barra chata. Lembram que eu comentei com vocês de colocarem mini captores de 30 centímetros? Não é à toa que eu tinha pedido isso para vocês. É porque ocasionalmente essas coisas acontecem. Você vai lá e coloca elementos acima do telhado. Vamos colocar aqui, ponto 3, mini captor. Vou colocar um outro captor aqui, ponto 3. Para este local, eu vou aconselhar colocar ponto 6. Vamos comprar 2 a mais de ponto 6 aqui. Vamos ver se a gente consegue trabalhar com ponto 6. Ponto 6. Ponto 6. Aqui. Vamos transferir esses mini captores para mais locais e vamos verificar. Ainda não é certo que nós vamos conseguir ter muito ganho com ele, mas vamos colocar aqui 3 mini captores de ponto 6. Vamos rodar a esfera eletrogeométrica e vamos verificar se eles protegem as máquinas térmicas. A distância continua sendo a mesma, não continua? Vamos verificar? 20,39. Para raio, para o grau de risco 3, 20 metros, 1,13. Vamos descer o raio da nossa esfera, que seria 45 centímetros, mas nesse ponto nós temos 1,13. Ficou bom. Ok, 1,13. Será que vai dar? Com certeza, hein? Vamos lá. Vamos rodar o volume. Rodar por baixo é melhor. Olha lá. Protegeu. Olha que máximo. Olha lá, protegeu. Tá vendo? O volume de proteção da esfera de 45 metros, com raio de 45 metros, classe 3, quando eu coloco os mini captores, esses mini captores de 60, já deu. Vamos verificar qual a diferença. 17 centímetros. Significa que o de 30 centímetros não teria dado. Vamos voltar. Ok. Temos aqui protegidos por meio desses mini captores. Nós temos protegido todas as máquinas térmicas. Isso não impede de nós termos a obrigação de aterrar todas as carcaças dessas máquinas térmicas, e isso também não impede de nós termos que colocar DPS classe 2 para surto. Então, os circuitos elétricos que alimentam essas máquinas térmicas precisam de DPS, e a carcaça dessas máquinas precisam de aterramento, tanto para proteger contra choques de contato direto e indireto, quanto, de repente, acidentalmente, nós temos uma fagulha, enfim, um líder ascendente, um líder ascendente, ou qualquer elemento que venha energizar ela, e ela não esteja aterrada, ela vai se configurar em um problema de segurança, proteção contra incêndio, princípio de incêndio, ou mesmo uma eletrocução. Então, está protegido contra um impulso, ou seja, não teremos descargas diretas, mas não está protegido eletricamente contra surtos e nem contra choque, contra energizações por causa da rede elétrica, uma falha de isolação dos cabos.
mas contra impulsos está. Para fins de SPDA, parte 3 da norma, está protegido. Agora pergunto para vocês, será que essas placas de energia fotovoltaica estão protegidas? Não sei. Tenho quase certeza que não. Pelo menos as primeiras aqui eu já tenho quase certeza que não. As demais, daqui de baixo, essa terceira, o terceiro, vamos chamar de string, muito embora não seja, mas esse conjunto de placa, vamos falar que tem 4 conjuntos de placa. O primeiro eu tenho certeza que não, o segundo talvez, o terceiro com certeza e o quarto com certeza, mas já vamos aplicar, nós já compramos uma quantidade de materiais, já vamos aplicar os mini captores. Já vamos utilizar eles aqui. Ponto 6, compramos lá um lote de mini captores de 60 centímetros, já vamos aplicá-lo aqui, que eu tenho certeza que não foi à toa esse nosso desenho, nós já estávamos prevendo que esse nosso cliente iria descaracterizar aquilo que foi projetado. Foi projetado um telhado, nós fizemos a proteção, e quando nós estávamos na fase de projeto, ele não desejava energia fotovoltaica, porque ainda não tinha passado na mente dele, ele ainda não tinha comprado as máquinas térmicas, os condensadores, e foi uma surpresa para nós quando ele chegou num determinado dia e disse assim, olha, eu estou colocando os equipamentos lá no telhado, será que o seu SPDA funciona? Aí a gente falou para ele assim, não funciona. Aí ele, nossa, o que eu vou ter que fazer? Não vai ter que fazer nada, eu já coloquei mini captores lá prevendo a ocorrência, essa ocorrência. Aí ele vai ficar super feliz com você, vai te dar vai pagar um extra para você, por você ter economizado o dinheiro dele. Não vai, né? Mas vai te indicar para outros, porque você fez um bom trabalho. Será que os nossos mini captores estão protegendo a nossa geração fotovoltaica? Vamos fazer essa pergunta de uma forma diferente. Vamos fazer um desenho. É a melhor forma do engenheiro fazer perguntas, é fazer desenhos. Vamos verificar entre este captor e este captor. Vamos fazer uma verificação entre eles. Qual a distância entre eles? Distância entre eles é 10 metros. Vamos verificar 10 metros. Nós desceríamos um arco de 0,28. Vamos pegar aqui, vamos descer um arco de 0,28. Já é uma certeza que está protegendo. Mas, vamos lá. Ponto 28, vamos testar. Né? Olha, está protegendo, olha lá. Todas as placas de fotovoltaica estão dentro do volume de proteção, ó, não tem nenhuma para fora, verifique, ó. Qualquer raio que fosse cair dentro desse perímetro, dentro desse arco, ele tenderia a ser puxado primeiro pela esfera rolante, pela teoria do ponto da distância crítica do raio, né, que nós já estudamos na parte teórica, ele seria atraído por esses captores. Então, chegamos em mais uma conclusão interessante. Temos que esses terminais aéreos de inserção que aqui estão protegem com eficiência as máquinas térmicas, protegem com eficiência as placas fotovoltaicas. Mas olha só que danado, como nada na vida é tão fácil, ele veio aqui e descaracterizou ainda mais, colocou aqui antenas. Nem precisa fazer muito cálculo, porque se o seu terminal aéreo tiver aqui de 60 centímetros, ó, vamos lá. Só a antena já tem 3 metros de altura. Já era. Você será obrigado a colocar um mastro. Vamos colocar 2 mastros. Não é fácil você colocar mastro nesse beiral. Ele não tem sustentação para isso. Mas vamos colocar nós
eu gostaria de colocar 2 mastros. Vamos perguntar para esse cliente se nós não podemos fazer isso aqui com a antena dele, ó. Tenho quase certeza que é possível, porque eu quero gerar um volume de proteção. Ó. Fala para ele assim, ó, eu não posso trazer sua antena para cá e para cá, você me permite? Por que eu quero fazer isso? Porque eu quero vir com um mastro de 3 metros, que é um mastro fácil de encontrar no mercado, aqui. E quero vir com outro mastro, a distância de segurança, vamos falar que fosse meio metro, vamos deixar a meio desse mastro. Opa. 3,40, 2,90, certo? Que é a distância de segurança. Poderíamos calcular, não é o objetivo desse momento, mas vamos deixá-la aqui. Vamos perguntar para esse cliente se é possível trazer essa outra antena para cá, ó. Para cá. E colocar um outro mastro na junção dessas 2 fitas, 3 metros. Agora surge uma pergunta muito valiosa. Será que essas 2 antenas estão protegidas? Será? Uma pergunta, seria necessário calcular a esfera rolante entre elas. Vamos já de princípio fazer o nosso cálculo neste sentido. Vamos verificar neste sentido que são uma distância de 15 metros, salvo erro, né? Não, 11,33. 11,33 podemos falar que é o 12 praticamente. Então, 40 centímetros. Vamos descer 40 centímetros e vamos verificar se funcionou. Ponto 4. Mais ou menos, hein? Vamos olhar. Ficou para fora, olha lá. Você vai ver que a pontinha daquela antena lá do canto ficou para fora. E que a outra deve ter ficado no limite do limite. A gente poderia resolver isso trazendo essa antena um pouco mais para cá. Isso. E verificar se a distância de segurança se mantém. Ok. Só que como isso não é uma figura plana, olha que interessante. Será que é dificuldade aqui? Pronto. Como não se trata de uma figura plana, nós precisaríamos fazer mais alguns cálculos. Porque ele vai fazer essa proteção nessas condições. Mas eu sinto que ele está tão próximo, mas tão próximo, que eu escolheria o de 4 metros. Está muito próximo. Mais 1 metro aqui de captor. Mais 1 metro de captor. Ok. A sua linha do raio da esfera de proteção, colocar para cima, não é uma linha mesmo, você poderia até utilizar uma linha aqui, que não seria nada mal, mas ficaria bem feio, para falar a verdade para vocês. Mas é possível, seria plenamente possível. Vamos verificar agora, de cara, para uma figura plana, você estaria perfeitamente protegido. Mas existem algumas perguntas. Por exemplo, você tem um plano aonde tem essa tangência, aonde tem essa ponta dele aqui assim. Isso representa um plano. Não é possível falar que não. Mas um plano de quanto por quanto? Vamos verificar. 90 centímetros. Nós podemos falar que nós temos um plano, a ponta dessas antenas, de 11,33 por 90 centímetros, 1,80. É um plano. 11,33 por 1,80. 1,80 por 11,33. Isso significa um plano. Quer ver? Vamos deixar claro que plano é esse que nós estamos falando, criar grupo.
Vamos lá, colocar aqui assim. Vamos trazer esse plano para cá, vamos descer ele para que fique entendido do que estamos falando. Estamos falando disso aqui, ó. Aonde você tem a tangência, a antena, o ponto da antena tangendo com esse plano, é o plano de proteção. E aí surge uma pergunta para vocês. Se nesta figura, olhando aqui assim, você vê que elas estão abaixo dos dois mastros, será que neste ponto ele está protegendo? Será que neste ponto ele está protegendo? Como eu tenho dois mastros, eu preciso traçar a área de proteção no plano. Essa seria uma figura volumétrica, né? Vamos fazer isso agora, então? Vamos lá. Vamos fazer a altura. Qual que é a altura? Aliás, ó, eu tenho este ponto aqui que é a antena, certo? Neste ponto que é a antena, qual que é o raio de proteção da esfera eletrogeométrica, cujo nível de proteção pela análise de risco é grau 3? 45. Pois, aqui está ela, 45. Vamos traçar essa esfera aqui em cima? Vamos traçar essa esfera. Mas não é aqui que eu traço a esfera. A esfera, ela vai estar aqui. Ok. Traçar uma esfera com quantos lados? Com 60, 120, uma figura bonitinha. Vamos lá. Vamos traçar. Aqui está. Será que está torto o desenho? Está torto o desenho. Criar grupo. Criar grupo. Ok. Pronto, aqui está ela. Essa é a esfera com raio de 45. Aqui está ela. Vamos colocar ela aqui. Aqui. Aqui está. Suponho que o centro está no lugar certo. Vamos verificar? Vamos. Ok. Vamos verificar. 45, ela não está tão centralizada. Seria perfeito ver ela centralizada. Deixa eu colocar aqui no topo, ok. Essa eu sei que está centralizada porque eu usei o mastro como centro. Ok. Vamos transformar isso numa figura. Ok. Criar grupo. Ok. Isto confere.
todo raio, toda descarga atmosférica, absolutamente, que estiver descendo do alto da nuvem e percorrendo a atmosfera em direção ao solo, que se adentrar dentro desta figura, cujo raio é 45, esta figura plana, terá e será atraído por essa ponta desse captor. Todas as descargas atmosféricas que adentrarem a este círculo serão atraídas por esse captor. Todavia, qual é o volume de proteção que eu tenho? O volume de proteção, a gente parte do seguinte desenho. Eu estou tentando fazer ele manual com vocês, para que vocês entendam como que ele funciona na prática. O desenho, a metodologia, ó, 45, sem contar o captor, ok, para lá, para cá, ok. Aí, nesse momento, eu venho até aqui, opa, tem que achar este pontinho aqui, geométrico, e tenho que tanger o captor. Ótimo, observem. Este que vocês estão vendo aqui é o elemento de proteção. É a curva de proteção. Se você vir para o outro lado e fazer a mesma coisa, você vai ter a curva de proteção do outro lado, em relação a este plano. Em relação a este plano. Veja bem, estamos trabalhando em relação a este plano. Ok? Então, tudo que tiver dentro desta região que nós acabamos de traçar estará protegido. E vocês veem que este captor ele está dentro desta região. Tem como a gente fazer isso de forma matemática? Tem como fazer de forma matemática. Mas já ficou bem claro que por meio desses dois captores de 4 metros, este plano que aqui estamos está devidamente protegido. Não é necessário que vocês coloquem mais nada, apenas e somente que vocês aterrem a base do captor, já está aterrado na barra chata de alumínio. É necessário que vocês aterrem a base da antena. É necessário que vocês coloquem um DPS classe 2 de sinal para essa antena. Então, nós temos que, por meio dos mini captores, estamos protegendo as condensadoras. Por meio dos mini captores, estamos protegendo o sistema de energia fotovoltaica. Por meio dos terminais mastros de 4 metros, estamos protegendo as antenas, ou seja, todos os elementos que foram inseridos no telhado após a construção, que descaracterizaram a proteção por meio de mesh, de malha inicial, todos os elementos estão com captores para poder captar essas descargas. Qual é a finalidade desses captores? Ora, pois, que não seja a antena a captar a descarga atmosférica e conduzir ela por dentro da edificação até a mesa de alguma pessoa lá dentro que esteja num computador. Isso seria uma tragédia. Você levaria toda a energia do impulso que caiu na antena até lá dentro da edificação, eletrocutando uma pessoa, principiando um incêndio. E, neste caso, nós colocamos mastros para que qualquer descarga atmosférica venha atingir o mastro, ser conduzida por meio do mesh, descidas, desconector, e ser distribuída pelo solo. Essa é a função desse mastro, bem como desse terminal aéreo de captação de 60 centímetros. Você não quer que uma descarga atmosférica atinja suas placas de energia fotovoltaica e destruam elas. Você não quer que uma descarga atmosférica atinja
suas condensadoras e destruam elas, ou mesmo que atingindo elas, seja conduzida lá para dentro da edificação. Ainda volto a dizer para vocês que quando você fala das condensadoras, você terá DPS classe 2 que interligam os cabos elétricos que saem do painel e vêm até elas, de corrente alternada. Quando você tem a placa de energia fotovoltaica, cada string dessa desce para uma string box. O que é a string box da placa fotovoltaica? Nada mais é do que uma caixinha que tem DPS de corrente contínua. Ainda que um surto venha a induzir na moldura, no frame da placa fotovoltaica e tentar adentrar a edificação e queimar o seu inversor, você ainda tem uma string box com um DPS contínuo, né, de corrente contínua, fazendo essa separação elétrica do inversor para o lado de corrente contínua, que são das placas fotovoltaicas. Ele faz a inversão e faz isso virar corrente alternada. Para o lado da corrente alternada, que se comunica com a concessionária, você também tem uma string box, que não pode ser a mesma, tem que ser separada, porque é de corrente alternada. Visto isso, você fez toda a proteção do seu sistema fotovoltaico, do seu sistema de antenas, do seu sistema de condensadoras, fez toda a captação do seu telhado, ora por captores em pontos importantes, ora em mesh reticulado no telhado, ora a sua descida e o seu aterramento. Está feito o seu SPDA com sucesso. Apenas e somente acrescentando que, no padrão de energia elétrica, que você pode ter, assim como também no quadro de distribuição de telefonia, também, nos dois, você pode ter uma descarga atmosférica do tipo S3 ou S4, ora impulso, ora surto, que venha pela rede de energia. Para isso, dentro do padrão, você precisará colocar um DPS do tipo classe 1, um centelhador. Um centelhador com um espaçamento lá, X, produzido pelo fabricante, que tem muita robustez para impulsos, para descargas do tipo 10/350, que seria a corrente elétrica de uma descarga atmosférica direta mesmo, seus 45, seus 50 kA aí. T1, né? Impulso. E você precisará de uma barra de equipotencialização que estará ligado diretamente na malha inferior. Nessa barra de equipotencialização, você irá conectar o DPS de telefonia, o DPS da energia elétrica ou de corrente alternada, os aterramentos dos quadros elétricos, a ferragem das estruturas, né? E todos os demais aterramentos nessa barra de equipotencialização principal. Uma vez você feito isso, você precisará adentrar a edificação e colocar a cada 20 metros ou a cada quadro de distribuição geral, que já não é mais o de energia, né, o geral de energia, né, o de entrada, você precisará colocar os BELs, barras de equipotencialização localizada, que tem a mesma característica. Você vai colocar lá todos os aterramentos de ferragens, de aterramentos de proteção contra incêndio, de hidrantes, de eletrocalhas, todos os aterramentos constituintes da edificação, os aterramentos que vêm de lá da condensadora, os aterramentos que vêm de lá da sua energia fotovoltaica, e você vai colocar aqui nele DPS do classe 2, DPS com apenas a função de surto, não tem a função de impulso, é apenas a função de surto, energia induzida nos seus laços. Energia induzida aonde? Nos laços. Ora, pois, se você tem aqui este galpão, você terá
a iluminação que estará no teto dele, você terá as tomadas, e todas essas idas e vindas de cabos formam laços. Se tiver em eletroduto de PVC, poxa vida, lá estão os seus laços de 10, de 20, de 100 metros. É aí que você tem que ter cuidados com roteamento. Qual é o cuidado fundamental com roteamento num galpão desse? Colocar eletrodutos de aço galvanizado, que formam blindagem para esses roteamentos. Colocar eletrocalhas de aço galvanizado, que formam blindagens para esses roteamentos. Evitar laços, ou seja, ir com o cabo de fase por um lado e voltar com o cabo de neutro por outro lado. Laços de 10 metros, você pode considerar aí seus DPS de 10 kA de surto. E assim por diante, você pode considerar 20 metros, 30 metros, 40 metros, quase que proporcional à quantidade de kA que você terá para os seus DPS classe 2, quase que proporcional. Você vai fazer a conta, é uma conta de eletromagnetismo, ou seja, de indução eletromagnética, de uma descarga de 200 kA a 2 km daqui, ou a 1 km daqui desse nosso mercado. Quanto que ele vai induzir de surto em um laço de 10 metros, de 20 metros, de 30, de 50, nem pense em fazer laços de 100 metros, porque você não vai ter nem DPS para fazer esse trabalho. Mas os DPS que estão nos quadros de distribuição geral, nos QDFLs, são DPS de surto. São DPS de varistor, MOVE, né, Metal Oxide Varistor, que tem a função mais fina, que é de filtrar, de drenar para a terra apenas os surtos, 8/20, muito menos energia. E então você protege os quadros de distribuição geral com DPS classe 2 ligado aos BELs, barras de equipotencialização local. E nos equipamentos, sugiro fortemente os DPS classe 3, que são DPS ainda mais finos, que você vai tendo uma proteção coordenada por DPS. Desta forma, nós temos esta edificação protegida contra S1, descarga atmosférica direto, S2, surtos devido a uma descarga próxima, S3, descargas na linha, S4, descargas próximo da linha, que vão gerar surtos e transitórios na linha, que vão adentrar a edificação. Esta edificação, para esse momento, está totalmente protegida. Você vir agora com o seu miliomímetro de 1 ampere, fazer as medições de continuidade da malha, tirar fotos, inspecionar, fazer um bom projetinho no CAD, montar a documentação, certificado de calibração dos seus instrumentos, colocar o gerenciamento de risco, como que você chegou no classe 3, e enviar para o seu cliente. Seu cliente terá uma documentação e um SPDA de primeira ordem de grandeza.